Boa tarde a todos, todas e todos. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, aqui do Brasil, coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros da Silva e Elizabeth Cancelli, e organizado por elas e por mim, Marcos Veiga, Osias Paes Neves e Wanderson Chaves. Eu sou Marcos Veiga, pós-doutorando no Departamento de História, PNPD CAPES, e essa é a mesa, esses trabalhos são da mesa 8 da linha de pesquisa Escravidão e História Atlântica. Para fazer a comunicação de hoje, nós temos dois participantes, a Lilian da Rosa e o Marcelo Loyola de Andrade. As exposições dos debatedores, dos comunicadores, elas vão durar em torno de 20 minutos. Após essas apresentações, ou no próprio decorrer das apresentações, vocês podem ir fazendo perguntas para o chat, para os comunicadores, e a gente vai conversando, vai anotando as perguntas, e na medida do possível, eles e eu também vamos comentar e vamos responder as dúvidas, os questionamentos de vocês. Sem mais delongas, eu vou passar, então, a palavra para Lilian da Rosa, que vai apresentar o trabalho Produção de Linho de Cânhamo na América Portuguesa, 1716-1822. Lilian, boa tarde, queria agradecer a sua presença, a sua participação, o seu tema é extremamente interessante e gostaríamos de ouvi-la. Boa comunicação, bom trabalho para nós na mesa. A todos que nos ouvem, né? Eu quero inicialmente, então, parabenizar e agradecer os organizadores pelo evento. Obrigada pela oportunidade, né? Por apresentar os trabalhos e poder participar de um momento de debate, conhecendo também o trabalho dos nossos colegas, porque a pandemia dificultou bastante esse contato. Então, essa é uma forma de conhecermos o que está sendo feito, né, pelos colegas e debatermos nossos próprios trabalhos. O meu nome é Lilian da Rosa, eu sou historiadora de formação, eu fiz mestrado e doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, no programa de História Econômica, onde a minha pesquisa do doutorado, eu estudei a agricultura ilícita de cannabis, após a proibição de 1938. E foi a partir desse tema, então, dessa pesquisa, que eu acabei me deparando com a produção de cânhamo ao longo da história, né? E a partir disso, então, eu fui investigando e percebi que é um objeto ainda pouco explorado pela historiografia brasileira. E atualmente, então, eu faço pós-doutorado no programa da História Econômica e não da História Social, sobre a supervisão do professor Henrique Carneiro. Eu só estou com um barulho de um vizinho que está fazendo uma obra, então se vocês ouvirem alguma coisa é por conta disso, só fazer um parênteses aqui, que está bem barulhento. Bom, eu propus como apresentação também adentrar um pouco mais, né, sobre a mão de obra escravizada na real feitoria do linho cânhamo. Mas eu acho importante contextualizar o meu projeto como um todo, né, antes de entrar em algumas especificações, assim. O projeto, ele se intitula, como o Marcos já comentou, Produção de Linho Cânhamo na América Portuguesa. Eu pego um período bem longo, de 1716 até 1822, 1824, e o projeto em si, então, ele é amplo, e ele tem como objetivo apresentar uma agenda de pesquisa, né? Eu coloco uma agenda de pesquisa sobre essa temática, e não apenas um problema pontual a ser pesquisado, como alguns projetos CNPq ou mesmo CAPES, né, normalmente estipulam-se que você tem um problema pontual. O meu projeto, então, ele é bastante amplo, eu diria. O cânhamo, ele é uma planta da família das cannabis, né, muito utilizado ao longo da história. Alguns arqueólogos apontam que ele tem mais de 6.000 anos, outros apontam para 12, mas o fato é que ao longo dos séculos
XIV até meados do século XIX, ele foi a principal matéria-prima utilizada na produção de velas e cordoarias que eram utilizadas nas naus, nas caravelas, nesse período, né, das grandes navegações. Então, nesse sentido, alguns autores, sobretudo internacionais, colocam que o cânhamo, né, defendem essa hipótese, que o cânhamo era uma matéria-prima tão importante naquele período quanto o petróleo é para a nossa sociedade atualmente. É nesse contexto, então, que a coroa portuguesa, né, que já produzia cânhamo na metrópole, passou a incentivar uma série de tentativas de produção no território da colônia, nesse caso, o Brasil. E essas tentativas, elas começaram, até onde eu consegui mapear, em 1716. Aqui eu vou citar algumas dessas tentativas para que vocês tenham uma noção assim de quantas vezes o Estado tentou inserir essa agricultura. Então, em 1716, foi realizada uma tentativa na colônia de Sacramentos, né, que atualmente é o território ali no Rio Grande do Sul. 1747, também na colônia de Sacramentos, em Pelotas. 1747, em Santa Catarina. 1750, na Maranhão e Pará. 1780, Maranhão e Piauí. 1780 também, Estado do Pará e Rio Negro. 1785, Pernambuco. 1780, Bahia. 1782, Rio Grande do Sul. 1782, Santa Catarina, Rio de Janeiro e entre outros lugares, mas mais para mapear e dar uma noção de temporalidade, que de uma certa forma teve dois momentos, né? Um que iniciou, sobretudo, maior ali entre 1740 e depois 1780, aonde eu diria que foi a grande um grande incentivo, assim, porque a coroa, além de mandar sementes, manuais, ela também tinha toda uma política de Estado que visava essa produção. Para tentar, então, fazer com que essa agricultura, né, crescesse, a coroa adotou duas estratégias de produção. A primeira, ela era, então, motivada a partir de colonos, a partir de lavradores, né, residentes em diferentes espaços do território, que eram incentivados a produzir o cânhamo. Esse incentivo, ele se dava por meio do envio de sementes. Então, havia tanto a tentativa de trazer sementes de Portugal ou de outros espaços da América Espanhola que produziam cânhamo, e aí tentavam se trazer sementes para cá, também através do envio de manuais, porque era um produto diferente, né, do qual o Brasil não estava acostumado a produzir, então existia todo um conjunto de novas técnicas que precisavam ser aprendidas, e aí sobre isso era enviado também manuais tentando explicar como produzir esse cânhamo, tanto no sentido da produção do plantar, né, de fazer as sementes, da colheita, de qual o melhor período que seria, tanto também no sentido de como retirar a fibra, né, porque é uma planta bastante fibrosa, então existe toda uma especificidade ali de produção em relação à maceração e em relação a como produzir esses tecidos. A segunda tentativa, então, a segunda forma, né, de tentar produzir o cânhamo, ela aconteceu em estabelecimentos reais, administrados pela própria coroa, pelos próprios representantes reais, né? E eu mapeei dois casos desse tipo, né? O primeiro é a Fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que era uma fazenda jesuíta, que com a expulsão deles em 1759, se tornou uma propriedade do Estado. E depois de um tempo, de ficar um pouco abandonada essa fazenda, a coroa então passou a fazer uso desse território. E dentre
das produções que ali eram realizadas, estava também a produção de linho cânhamo. A produção do cânhamo na Fazenda Santa Cruz, ela passa a acontecer, sobretudo, a partir de 1790, a partir ali da primeira metade dessa década. O estabelecimento real que mais talvez teve sucesso na produção do cânhamo foi a Real Feitoria do Linho Cânhamo, um estabelecimento que foi organizado e pensado especificamente para essa atividade. Ela foi fundada, então, no dia 28 de julho de 1783, e ela se localizou no Rincão de Canguçu, o que atualmente fica próximo de Pelotas, ali próximo à Lagoa dos Patos, para vocês terem uma noção geográfica assim, da localização. Do meu projeto em específico, eu vou adentrar um pouco mais em relação à Real Feitoria do Linho Cânhamo. Eu vou, a partir de agora, então, falar um pouco mais sobre esse estabelecimento, porque eu comecei o projeto, eu vou fazer um pós-doc de 2 anos, e esse primeiro ano, praticamente, foi o período da pandemia, né? E eu precisava fazer algumas pesquisas em alguns arquivos, como a pesquisa uma Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, dentre outros arquivos, e por conta da pandemia, de uma certa forma, a pesquisa também fica um pouco prejudicada. Mas, nesse sentido, eu tenho me dedicado mais à Real Feitoria do que propriamente à exploração, né, dessas produções individuais, digamos assim, por conta das fontes também. Eu tenho, nesse sentido, como fonte o projeto Resgate, né, o Barão de Rio Branco, que ele se deu por meio de um acordo diplomático entre o Brasil e Portugal, e que digitalizou, né, cerca de 195 mil documentos que estavam sob custódia do Arquivo Histórico Ultramarino em Portugal. Então, essa digitalização e ao mesmo tempo que esses documentos sendo disponibilizados para consulta online, permitem com que eu avance nesse aspecto da pesquisa. E esse fundo documental, né, ele possui uma série de documentos que me permitem avançar, tanto na administração portuguesa, né, para entender esse processo de desenvolvimento do cânhamo, como para entender a política da própria coroa, né, em relação a essa agricultura, a esse empreendimento, né. Então, nesse arquivo eu encontro minutas, ofícios, enfim, correspondências, decretos que me ajudam bastante a relacionar com os documentos da Real Feitoria do Linho Cânhamo. A Real Feitoria do Linho Cânhamo, eu consegui a documentação dela no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, que eu fui até lá um pouco antes da pandemia, consegui digitalizar todos os documentos. Nesse caso, é uma caixa de documentação, especificamente, com cerca de 200 manuscritos, né, que abrangem praticamente todo o período de existência da Real Feitoria, ou seja, um período de 40 anos, mais ou menos. E esse conjunto documental da Real Feitoria, ele é bastante interessante porque ele traz uma série de informações relacionadas à administração, à produção, à contabilidade da feitoria, relatórios gerais, enfim, existem uma variedade de informações bem grande nessas pastas e subpastas que também trazem formalidades do plantio e desde também informações relacionadas a plantéis de escravo, dentre outros, assim. E em determinados momentos, os inspetores, né, os administradores desse estabelecimento produziam relatórios. Então, esses relatórios são boas fontes porque eles mostram, né, revelam, lógico que ainda a partir do olhar do
do inspetor, mas revelam um pouco de como estava o estabelecimento no momento da produção do relatório. Contextualizando um pouco a feitoria, então, o que é exatamente esse estabelecimento? Ela foi fundada, como eu já comentei, em 1783, em Canguçu, próximo a Pelotas, e em 1788 ela foi transferida para o Faxinal do Courita, que é uma região ali mais próxima ao Vale dos Sinos, mais São Leopoldo, e também próxima à região de Porto Alegre, né, que era um grande centro comercial da época. Esse estabelecimento, então, ele existiu por cerca de 40 anos, até 1824, que foi quando nesse período, então, ele foi transformado num estabelecimento que receberia colônias agrícolas, sobretudo alemã, ou seja, a partir do Império, não era-se mais interesse do Estado Nacional continuar investindo na produção de cânhamo, e isso fez com que a Real Feitoria deixasse de existir. Na verdade, já existe assim até um debate dos motivos, do porquê que a feitoria teria deixado de existir. Aí existe divergências em relação a essa temática, que eu vou aos poucos também colocando um pouco mais, sobretudo no final da minha apresentação. A Real Feitoria, de um modo geral, né, ela se organizou através de mão de obra escrava e mão de obra assalariada, para usar um termo moderno. A forma de organização administrativa, então, ela tinha um inspetor geral, sempre, que seria o principal administrador, e também tinha outros funcionários que colaboravam nessa administração, né? Tanto soldados, que eram soldados pagos também pela coroa, quanto outras pessoas que ajudavam ao almoxarife, que seria ajudar a fazer o caixa da feitoria, e algumas outras atividades administrativas. Além dos inspetores, então, e desse corpo que ajudava na administração, também existiam capatazes, que em alguns momentos eram trabalhadores assalariados, trabalhadores livres também, e os feitores, né? Então tinha-se todos esses trabalhadores envolvidos. Dentre esses trabalhadores livres, existiam essas duas categorias, esses que eram funcionários permanentes e aqueles que seriam funcionários temporários. Desses funcionários temporários, eu identifiquei população livre, local, que em dado momento eram então contratados quando os trabalhos na feitoria aumentavam, e a população indígena, sobretudo da aldeia dos índios, que eram então também deslocadas para trabalhar na feitoria. Ao que tudo indica, mesmo esses indígenas, eles trabalhavam recebendo soldos, né? Eles não eram trabalhadores escravizados, pelo menos os documentos apontam para isso até esse momento. E o grosso da mão de obra, digamos assim, era mão de obra escravizada, né? Eram os escravos, então, que realizavam a plantação, a produção, enfim, todo esse trabalho maior relacionado à produção do cânhamo. O cânhamo, a feitoria, então, ela começa em Canguçu com um plantel de 20 escravos, e no momento da transição já para o Faxinal do Courita, ela já terá um plantel de 132 escravos. Esse aumento no plantel ele está relacionado à reprodução desses escravizados, mas também à inserção de novos escravos. Uma das correspondências, por exemplo, do vice-rei, 2 anos após
a sanção da feitoria, ele encaminha mais 12 meninos para a feitoria para ajudar a cuidar dos rebanhos. Então, vão sendo inseridos novos escravos e também escravos de confisco, que eram aqueles escravos que estavam sendo negociados ilegalmente, em contrabando. Eles vão, então, sendo inseridos na Real Feitoria do Linho Cânhamo. A proposta da feitoria é que ela fosse um estabelecimento autônomo, ou seja, além do cânhamo, né, que seria a atividade principal e que seria encaminhado uma parte dessa produção para ser vendida em Portugal, na metrópole, ela também deveria ser uma produtora de sementes, né? Mas essa seria, então, a atividade principal, e uma forma de oferir renda seria por meio da produção de rebanhos bovinos. Aqui a venda de animais e, sobretudo, a venda de couros tinha um espaço muito grande dentro da Real Feitoria. Essa fonte de renda, então, baseada na produção de bovinos, ela cresce muito rápido. Para se ter uma ideia, assim, quando se deu a instalação em Canguçu, ela tinha cerca de 25 bois, 20 bestas, poucos cavalos, menos de 30. E quando ocorreu a transferência para o Faxinal do Courito, ela já tinha mais de 1.280 cabeças de gados. Então, um aumento muito grande para um curto espaço de tempo, né? E como a proposta era justamente criar um estabelecimento autônomo em que a coroa não precisasse despender recursos para financiar esse estabelecimento, um dos modos, né, para se conseguir isso seria por meio de autossustento, ou seja, a subsistência, né, de todo o plantel escravo e bem como dos demais que residiam ali, seriam, então, por meio dos roçados produzidos por esses mesmos escravos. Nesse sentido, os principais gêneros produzidos eram mandioca, milho, farinha, além da carne, né, que era uma fonte de subsistência que provinha da própria feitoria. Então, nesse contexto, a feitoria ela se estabelece como um regime de plantation também, voltada para uma atividade externa, né, que se autossustentava, pensando num grande estabelecimento, e assim ela se caracteriza. O que eu acho bastante interessante do desenvolvimento da Real Feitoria diz respeito também à própria organização. 5 minutos, Lilian. Tá bom, obrigada. A própria organização, né, da mão de obra escrava. Esses escravizados, então, eles eram organizados em diferentes atividades com especialidades, né, indo desde carpinteiros, alfaiates, campeiros, na produção propriamente do cânhamo, né, existiam as tecedeiras, as costureiras, as cozinheiras, e além disso, essa mão de obra, ela também era realocada. Em um relatório que eu li de 1814, por exemplo, cerca de 69 escravizados não estavam realizando as suas funções dentro da feitoria, mas sim em estabelecimentos outros, que iam desde do hospital em Porto Alegre, a Marinha, enfim, essas pessoas, então, elas eram realocadas. Em termos práticos, havia uma disputa muito grande por essa mão de obra dos escravos, que era uma mão de obra do Estado, então muitas instituições buscavam disputá-las. É bastante interessante nesse sentido também. E durante esses 40 anos, né, de existência da feitoria, o que se percebe é que a convivência entre os escravizados, os inspetores, os feitores, elas não foi uma convivência pacífica, né? A documentação mostra uma série de conflitos
nos quais, mais uma vez, contribui, né, para desmontar a tese do Fernando Henrique Cardoso, de que a escravidão no Rio Grande do Sul teria sido mais branda, teria sido complacente. Os documentos, na verdade, demonstram exatamente o contrário disso, né? Adentrando um pouco, né, na organização, então, dos escravos, esses escravizados, eles vieram, né, da Fazenda Santa Cruz, após a expulsão dos jesuítas, e tal como eles já se organizavam no antigo estabelecimento, na Real Feitoria, eles também passaram a se organizar em núcleos familiares, realizando, assim, fortalecendo, né, os laços de solidariedade, de compadrio, tal como já vem sendo mostrado pelo próprio professor Flávio Gomes, e que mostra que eles, a partir disso, se organizavam no enfrentamento à ordem escravagista. Então, a documentação da feitoria, uma parte dos documentos, trabalha bastante exatamente os conflitos, né? Esses documentos, eles registram todos os conflitos que vão ocorrendo e como os escravos iam se organizando. Nesse sentido, eles se organizavam, então, tanto legalmente, né, porque em dado momento o governador da capitania instituiu que o escravo só poderia ser castigado em Porto Alegre e não na feitoria, então os escravos passam, né, a buscar e a lutar por esse direito. Por outro lado, um outro tipo de conflito que era bastante recorrente na feitoria, pelo menos o que era, né, relatado pelos inspetores, é que os escravos alugavam as suas próprias forças de trabalho na cidade e vendiam os produtos produzidos nas roças. Eles saíam da feitoria e iam revender esses produtos. E aí os inspetores justificavam que esse comportamento fazia com que eles trabalhassem menos na produção do cânhamo. E, evidentemente, gerava, né, uma série de conflitos. E é lógico que também os escravos nem sempre saíam vitoriosos ou plenamente, né, porque também havia punições, com até 400 chibatadas. Mas o que eu quero ressaltar é que, para finalizar a minha apresentação, então, que eu acho que está acabando o meu tempo, o papel dessas famílias, né, na reprodução da escravaria, dos escravizados, que foram aumentando, ao contrário do que se observa em relação a estudos demográficos, né? Que ela começou com 20 casais de escravos, mais 12 meninos posteriormente, e em 1824, quando ela deixou de existir, eram 324 escravos existentes na Real Feitoria. Então, mostra um aumento, né, dessas famílias. E, por outro lado, eu também nunca vi venda de escravos. Então, os núcleos familiares se mantinham. O que eu consegui observar foi um caso de alforria e toda a família foi alforriada. Alguns autores, então, indicam que a organização dos escravos inviabilizou a produção da Real Feitoria, que levou à decadência. Eu concordo com essa premissa, né, com essa hipótese. No entanto, eu acho que também existem outros elementos na administração e no próprio cânhamo, que vai perdendo importância, né, como produto mundial, que contribuiu para, digamos assim, para o fim da Real Feitoria, né, para a perda de sua importância. Eu encerro, então, a minha apresentação, acho que eu já me extrapolei um pouquinho o tempo, só como resultado do pós-doc, assim. Eu divulguei já 4 resultados parciais em congressos, estou terminando um manuscrito que eu pretendo submeter em breve, e eu estou com um pouquinho mais de um ano de pós-doc, um pouco mais. Eu optei por 2 anos, né? E eu espero, então, que até o momento que eu tenha que submeter o relatório final, eu consiga ter um outro manuscrito já pronto para submeter também para uma revista. Eu encerro a minha apresentação, peço desculpas por ter extrapolado o tempo e fico à disposição para questões. Lília, obrigado. Não, você, na verdade, passou só um pouquinho, só um minuto, não tem problema algum.
A sua apresentação foi muito, muito interessante. Eu mesmo fiquei pensando em várias questões aqui. Depois eu vou fazer para você. E agora eu vou passar a palavra para o nosso colega, que é o Marcelo Loyola de Andrade. Ele vai apresentar o trabalho intitulado A Cachaça, Espíritos Fortes em Ilhéus, 1862-1889. Marcelo, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. O título é muito instigante e eu quero te ouvir sua pesquisa, vai ser um prazer te ouvir. Boa tarde, seja bem-vindo e bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo, como o Marcos Veiga mencionou. Eu sou historiador de formação também. Comecei os estudos históricos lá na graduação em Ilhéus. Eu sou da região sul da Bahia. Fiz a minha graduação e licenciatura em História na Universidade Estadual de Santa Cruz. Depois cheguei em São Paulo em 2009. Comecei o mestrado aqui na USP em 2010, o doutorado aqui na USP também em 2010. No mestrado estudei alforrias em Ilhéus. No doutorado dei continuidade estudando economia, escravidão, exportações e mercado interno na comarca de Ilhéus, que fica no sul da Bahia. E atualmente estou no pós-doc com estudo sobre cachaça. Durante as pesquisas de doutorado, eu fui descobrindo uma documentação riquíssima sobre a cachaça, o que despertou meu interesse aí pelo estudo do tema. Atualmente estou como pesquisador colaborador do Centro de Estudo de Demografia Histórica da América Latina, e a minha pesquisa de pós-doc é supervisionada pelo professor Dr. Horácio Gutierrez, que também é um dos diretores deste centro. Tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre essa pesquisa que está aí na fase inicial, né? Passa muito rápido, um ano assim passou voando. As questões da pandemia também tive alguns problemas em relação a fontes, mas isso já foi superado nessa altura do campeonato, tá bom? Eu vou pedir licença a vocês aqui para compartilhar a tela e começar a minha apresentação. E vou ficar sem ver um pouco aqui o chat. Qualquer coisa, por favor, Marcos, me avisa aí com o áudio, beleza? Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no primeiro Seminário Internacional de Pós-Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Eu sou da História Econômica e o título da apresentação é A Cachaça Espíritos Fortes abastecendo Ilhéus na expansão cacaueira 1862 a 1889, é a baliza temporal de acordo com a fonte, que é o livro de imposto sobre essa cachaça. Vou começar um pouco situando aí, né, o contexto histórico e a localização de Ilhéus. Vocês podem observar no mapa a comarca de Ilhéus aí, está aqui no sul da Bahia. Eu indiquei duas setinhas aqui, inseri duas setinhas para fazer o destaque aí para a Vila de Ilhéus, que foi uma das primeiras vilas fundadas no Brasil, fez parte aí da primeira divisão de terras, foi sede da capitania de Ilhéus, e ao norte aqui Salvador, o grande porto de exportação da Bahia. Bom, as pesquisas sobre cachaça, elas avançaram bem nas últimas décadas, né, com estudos analisando o papel da cachaça no tráfico atlântico de africanos e com estudos também voltados para a questão do abastecimento interno da cachaça. A comarca de Ilhéus é conhecida principalmente pela produção de cacau. Então, durante a minha pesquisa de doutorado, eu identifiquei, né, algumas características dessa população, dos produtores de cacau, do comércio interno e das exportações também e da escravidão. Ok? Eu quero chamar aqui a atenção para essa proximidade aí, aproximadamente por terra, uns 400 quilômetros entre Ilhéus e Salvador, Salvador sendo aí a capital da colônia até meados aí do século XVIII, mais ou menos, e
a região de Ilhéus não se tornou uma região de plantation açucareira, como aconteceu com o Recôncavo Baiano. Mas também não significa que Ilhéus não teve desenvolvimento de engenhos, né? Ao longo da história, as pesquisas sempre privilegiaram o cacau e, recentemente, novos pesquisadores, novas pesquisas aí que estão explorando fontes diferentes, estão provando também a existência de uma realidade de alguns engenhos também no sul da Bahia, tá bom? Eu vou mostrar aqui agora um pouco da planta dessa vila de Ilhéus, no meados do século XIX. Vocês podem observar que não é um grande centro urbano, como Salvador, Rio de Janeiro, por exemplo, né? De acordo com o censo de 1872, o número de habitantes é de 5.682 habitantes, e 18%, neste caso aqui, 1.051, são escravizados, né? E uma população com 1.620 fogos que está nessa região aí, que é uma ilha lá do sul da Bahia, que se desenvolve bem com o cultivo do cacau, ok? Aqui nós podemos ver os imóveis urbanos, indicados aí nessa cor um pouco clara, né? Quase um bege, um rosa claro, e o porto, que era na região do Pontal, da Baía do Pontal, ok? Então, essa é a planta da cidade. Ela não mostra uma outra dinâmica que está envolvendo essa vila. Eu estou falando aqui da vila, mas ao redor da vila você vai encontrar muitos aldeamentos indígenas, né? Ainda existe a presença indígena muito forte atuando, os indígenas continuam em pé de guerra, com destaque para os tupinambás, os pataxós, que ainda estão no sul da Bahia, em luta pelo direito à terra, e entre outras demandas. Então, isso aqui mostra o centro. É importante eu falar do centro urbano porque é o centro de escoamento. O porto é o principal local de escoamento da produção e aqui também creio que se concentra a maior parte dessa população. Mas, além desse espaço, existe as populações indígenas que muitas vezes não são contabilizadas pelos recenseadores, ok? Bom, durante o doutorado eu fiz a investigação de 333 inventários de antigos moradores de Ilhéus. Esta tabela, ela mostra aí a distribuição desses inventários. A maior parte da minha amostra, vocês podem ver que está concentrada aqui na década de 1870 e na década de 1880, e com os respectivos percentuais aqui, número de população escravizada. Quer dizer, número de inventários com escravos. Ao todo, fazendo uma contabilidade geral, eu tenho mais ou menos 1/3 dos inventariados tinham pelo menos um escravo. Então, a escravidão acompanhou todo o processo de desenvolvimento da lavoura cacaueira, assim como da economia açucareira também, que no século XIX, dadas as mudanças aí na economia mundial, se desenvolveu muito bem na Bahia, para além do recôncavo. Essa expansão dos engenhos também atingiu Ilhéus e outras regiões do sul da Bahia que se beneficiaram do contexto histórico favorável, principalmente depois da rebelião de Saint-Domingue, que emancipou a colônia francesa e deu origem ao Haiti. Ok? O que me diz esses inventários? Eu trouxe para vocês aqui uma tabela com as ocupações principais. Vocês podem ver aí, pessoal, que na grande maioria dos 64% desses inventariados eram produtores de cacau. Apesar deles serem a maioria, né, 64%, o montante de sua riqueza não estava entre os mais altos. É lógico que esse é um número somatório, aqui também é uma média, né? Tem produtores de cacau ricos, tem um núcleo escravista entre os produtores de cacau, mas em linhas gerais, os produtores de cacau não eram os mais ricos, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui os negociantes, 11,7% dos inventariados eram negociantes, e a concentração da riqueza deles
fica visível que os negociantes têm uma riqueza superior, em média, à dos produtores de cacau. E quero destacar também os donos de engenho. 3,6% dos inventariados são donos de engenho e eles concentram aí 17,6% da riqueza. Para a gente ter uma ideia, aqui o Monte-Mor, a média de Monte-Mor de um dono de engenho é 30 contos. De um negociante vem em segundo lugar com 18 contos e o produtor de cacau uma média de 3 contos, para falar de números redondos. Então, os donos de engenho continuam sendo a elite econômica de Ilhéus e da Bahia como um todo. A produção de açúcar e aguardente também continua sendo uma das atividades econômicas mais lucrativas nesse contexto, tá bom? Vale lembrar que essa aqui é uma classificação que a gente utiliza para dar conta dessa diversidade enorme, né? Os engenhos têm produção de farinha, os produtores de cacau também têm muita produção de farinha, os negociantes também têm alguns com sítio, começando ali a investir na plantação de cacau, mas eu quero chamar a atenção que esses produtores de cacau, de uma maneira geral, são pessoas pobres, alguns indígenas, alguns ex-escravizados também, que estão participando desse produto que aos poucos está ganhando espaço no mercado mundial, servindo como matéria-prima para a fabricação do chocolate. Em Ilhéus, os primeiros produtores de cacau são pessoas simples e com o passar do tempo o produto vai ganhando espaço, vai ganhando uma maior valorização e outras pessoas, outras famílias começam também a ingressar entre os produtores de cacau. Agora vamos para a cachaça, que é o tema central dessa pesquisa de pós-doc. Eu tenho já um livro de imposto sobre exportação de cachaça. Esse livro de imposto sobre exportação, eu já falei sobre ele em outros eventos e falei sobre ele no doutorado. Fiz uma pesquisa também, ele está incluído lá entre os itens de exportação. Mas no pós-doc eu analiso exatamente esse livro de imposto sobre a cachaça e espíritos fortes. Espíritos fortes é uma denominação que aparece na fonte. Eu não sei explicar exatamente o significado, né, dessa cachaça, qual é o sentido disso, mas chama a atenção o termo espíritos fortes. E na literatura, de uma maneira geral, existe, não só entre os tupinambás, o sentido das bebedeiras, com as bebidas fermentadas produzidas por eles, que tinham um sentido um pouco além da embriaguez, tinha um sentido espiritual da guerra, isso já foi produzido também, trabalho sobre isso. Existe a presença também da cachaça nos candomblés, né? Ela tem esse papel também dentro da religião de matriz africana, e existe alguns relatos aí dentro da própria historiografia sobre crimes que as pessoas cometiam sob efeito de cachaça ou após beberem cachaça. Isso está, por exemplo, no livro do Sidney Chalub, Trabalho, Lar e Botequim, onde ele descreve lá um crime, e no quarto desse crime tem uma garrafa de cachaça espíritos fortes, também conhecida como líquidos espirituosos. A documentação não explica nada sobre o significado desse termo, né? Mas eu tenho aqui uma descrição detalhada dessa fonte, com as unidades de medidas bem diversificadas, sobressaindo-se aí a canadas, né, entre 1862 e 1882, por exemplo, 14.634 canadas de cachaça, 10.586 litros de cachaça, depois aparece essa denominação quartolhas, e em menor proporção, em menor frequência, garrafões, barris e pipas, né? Isso está em processo de sistematização desses dados, né? Eu pretendo aí fazer a conversão para litros. Eu já sei que uma canada corresponde a 6,85 litros. Minha ideia é converter tudo para litros para analisar aí a movimentação do abastecimento interno de cachaça ao longo do tempo, ok? Estou mostrando para vocês aqui, pessoal, uma imagem de uma loja de armazém Guarani, é uma casa de negócio que existe em Ilhéus, né? Existem muitos negociantes que estão vendendo cachaça,
Os donos de engenhos produzem a cachaça, eles estão ligados também às famílias dos negociantes. Eu peguei aqui só uma parte aqui do inicial, né, a folha de abertura. Nem todos os negociantes têm essa logomarca dizendo, mas já existe aqui. Esse aqui é da década de 1886. José Carlos Adame é um membro de uma das famílias mais tradicionais de Ilhéus, né? E essa loja mostra aqui variados, aqui do lado a gente pode ver variados sortimentos de fazendas, roupas feitas, calçados, perfumarias, miudezas. E aqui também outra denominação das funções dessa loja: completo sortimento de gêneros alimentícios, bebidas de todas as qualidades, ferragens e etc. Não existe só a cachaça em Ilhéus. Nesse contexto, essas lojas e esses armazéns já estão vendendo outras bebidas, também conhaque, cerveja, aparece manteiga. Eu poderia e pretendo também aprofundar as listagens, porque quando os produtores de cacau eles morrem, os donos das casas de negócio apresentam contas como essa ao juiz, por exemplo, onde está lá as dívidas, né? Aqui vocês podem ver quanto eles devem, para que o juiz possa pagar essa conta que o produtor de cacau e outros lavadores, de uma maneira geral, deviam aos negociantes, que estão aí exercendo um papel fundamental no abastecimento interno, oferecendo crédito à população, de certa forma estimulando aí a expansão da lavoura cacaueira, que na maioria das vezes é realizada por pequenos lavradores, tá bom? Passar aqui para o próximo. E travou a tela aqui. Aqui. Caetano La Fêmea, outra loja e armazém que vocês vão encontrar também entre os negociantes de Ilhéus. Aqui vocês podem ver no primeiro item aqui, garrafas de conhaque, dinheiro que tomou emprestado, né? Caixas de charutos, dinheiro que tomou emprestado, covado de chita, ou seja, os negociantes estão abastecendo, de uma maneira geral, o mercado interno de Ilhéus. E o que está acontecendo em relação ao cacau? Não sei se vocês conseguem prestar atenção aqui, mas tem esse detalhe aqui. Compra-se cacau e outros gêneros do país. Então, os lavradores pagam suas contas em cacau. Eu posso dizer, com certa margem de segurança, que nesse período, na segunda metade do século XIX, o cacau foi moeda de troca para esses pequenos lavradores que estão aí distante de Salvador. Esse cacau ele vai para Salvador, e de Salvador ele é exportado para os países estrangeiros. Então, a dinâmica que eu percebo no mercado interno é muito nesse sentido. Os negociantes recebem cacau como pagamento das dívidas e os produtores consomem conhaque, charuto, manteiga, bacalhau, azeite, vinagre e outros gêneros que estão sendo oferecidos naquele contexto. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar mais um. Não sei se travou. Essa aqui é uma conta da Companhia Baiana, vocês podem ver aqui, Companhia de Navegação a Vapor da Bahia, né? É tipo uma nota que ele mostra, né? Apresenta dentro de um inventário aqui, mostrando o tráfego, né, entre Ilhéus e Salvador. Aqui ele mostra alguns itens, ele fala do valor do frete. Aqui vocês, não sei se vocês conseguem ver, aparece carne, cachaça, charutos, dívidas, né? Bacalhau, aqui aparece no canto também. Então, já está tendo aí a navegação a vapor, ela impulsiona muito, né, as trocas comerciais, não só entre Ilhéus e Salvador, mas entre o Rio de Janeiro também e Recife. A gente sabe que essa dinâmica aí que acontece na segunda metade do século XIX vai dinamizar, né, digamos assim, toda a economia regional e nacional também.
tá bom? Eu acho que eu esqueci de passar um slide aqui, eu vou tentar voltar nele, deixa eu ver aqui, porque eu acho interessante esse aqui. Esse aqui é um grande armazém de carne seca que tem em Salvador, vocês podem ver aqui, aparece o nome Bahia, né? Então, não é de Ilhéus, esse dono dessa casa de negócio aqui, ele é de Salvador, e aqui aparece pagamento em cachaça, de haver, né? Aparece aqui haver, e aparece aqui líquido de 7, eu não sei se aqui é arrobas, que símbolo é esse, com cacau. Ele já está pagando também em cacau. Enfim, essa é a dinâmica que eu consigo perceber entre produtores de cacau, pessoas com poder econômico bem reduzido, e os grandes negociantes ficando, digamos assim, com a maior parcela dos lucros, né? O cacau é um gênero que depende muito da valorização externa. Os donos das casas de negócios, eles colocam um preço nas suas mercadorias e pagam o preço também pelo cacau de acordo com as oscilações do mercado internacional. Então, acho que nesse contexto a cachaça Espíritos Fortes ela exerceu um papel enorme no abastecimento interno dessa população, né, que está saindo aí do rescaldo, digamos assim, da colonização. Tem à sua disposição também uma série de itens que são novidades, né, principalmente por conta da Revolução Industrial, que estão chegando aí em Ilhéus e estão movimentando também essa economia. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido aí minha apresentação. Não sei se vocês conseguiram acompanhar tudo bem. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Marcelo, muito obrigado. A sua apresentação é realmente muito instigante também, assim como a da Lilian. Eu mesmo fiquei aqui pensando em muitas coisas, né? E eu vou pedir à audiência, aqueles que estiverem assistindo, que se tiverem alguma dúvida, questionamento, alguma curiosidade, podem fazer as suas perguntas pelo chat, e nós, na medida do possível, vamos fazer aqui para os participantes, para a Lilian e para o Marcelo, a quem eu convoco agora, e eu vou fazer algumas provocações para a gente começar a esquentar um pouco, né? E aí, de repente, o pessoal se anima e também faz perguntas, né? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a apresentação da Lilian, que eu achei muito, muito instigante, muito interessante, né? Tanto a Lilian quanto o Marcelo falam, de alguma maneira, de um apagamento de certos circuitos comerciais, né? A transformação e, de certa maneira, o apagamento de algumas partes de uma rede de circuitos comerciais, né? E eu queria conversar um pouco com a Lilian a respeito dos usos inusitados que esses elementos que a gente vê e que no período colonial tem e que a gente não pensa, né? Eu fiquei pensando no livro, né, da Miriam Ellis sobre o óleo de baleia, né, que era uma coisa fundamental, né, no período colonial. Depois eu fiquei pensando também mais tarde, quer dizer, não no período colonial, mas mais tarde, no café, e como que assim, como esses produtos, na nossa história, de uma maneira geral, os usos deles vão sendo transformados, né? O café era consumido inicialmente como uma pasta, né? Cru, ele era amassado e era comido, né? E só depois que começou a infusão com café torrado e moído, né? Quer dizer, também foi um processamento, não se sabe ao certo como foi, eu não sou um grande especialista, mas o café torrado e moído e coado, ele veio depois, né? Mas eu queria que ela falasse um pouco sobre que tipo de processamento que o cânhamo tinha, os usos, a gente sabe da folha, né, das folhas para escrita mesmo, né, que depois caíram em desuso, até foram substituídas por outros materiais, como a folha da moreira, né, no período moderno, né, e outros materiais, mas assim, que ela falasse um pouco sobre os usos do cânhamo, né, porque ela diz que era muito importante nesse período, né, e também queria que ela falasse um pouco sobre a que circuitos comerciais o cânhamo se associava, porque a gente sabe que o Sul realmente era um centro comercial importante, né, em relação aos escravizados, em relação ao gado também, né, e eu queria que ela falasse como que, digamos assim, esse comércio do cânhamo, essa economia se articula com outras redes, né, dali do Sul e tal.
E também queria indicar para ela o trabalho do Luiz Gustavo Reis da Silva, que fala sobre o Joaquim Pinto da Silva Tebas, aqui em São Paulo. Ele foi orientando do professor José Carlos Vilar Daga. Depois eu até posso passar aqui para você, Lilian. Mas é interessante pensar o trabalho do Luiz Gustavo, que é um trabalho brilhante, no sentido de as possibilidades que esses homens escravizados tinham e as movimentações, a formação deles como protagonista de suas próprias redes, né, da sua própria trajetória, e como que essas trajetórias vão sendo construídas, né? No caso do Tebas, ele tinha um trabalho manual, era uma espécie de, trabalhava com argamassa, né? Então ele fez construir prédios, edificações. Então é muito interessante olhar também como que esses homens pretos forros e não forros, né, escravizados depois forros, como eles vão construindo suas próprias redes, eles também vão tendo o protagonismo dentro do seu raio de ação, né? É muito, muito interessante, e eu acho que a gente cada vez mais vê que isso, a gente está começando a ver um outro lado que a historiografia não vinha, quer dizer, tem os trabalhos do João José Reis e depois, né, do Flávio dos Santos Gomes, mas a gente agora parece que está avançando num novo patamar. Para o Marcelo, eu fiquei assim, realmente, meus parabéns, Marcelo, o seu trabalho é muito, muito interessante. Eu queria perguntar para você, você falou aí sobre uma questão de produção cruzada, né? Quando você fez aquela categorização lá dos produtores de cacau, dos senhores de engenho e tal. Eu queria que você comentasse um pouco como que é a cachaça dentro dessas dinâmicas de produção cruzada. Então, por exemplo, o produtor de cana, ele produz cacau e outros gêneros, e a cachaça ela entra como nesse circuito comercial, né? O produtor de cacau, ele produz cacau, mas a cachaça é o segundo, é o terceiro elemento, eles usam isso como moeda de troca também, né? Queria que você falasse um pouco, e também comentar, Marcelo, que assim, essa tradição, e claro que você sabe muito melhor do que eu, porque você é da história econômica, eu sou da história social, né? Apesar dessas divisões serem meio arbitrárias, essa tradição de pagar em gêneros é uma tradição antiquíssima. Ela tem quase 400, 500 anos, né? A gente vê lá na Península Ibérica os cristãos novos pagando em vinha, pagando em azeite, né? Pagando em outros gêneros os empréstimos, devoluções de empréstimos que eles faziam, né? Inclusive a coroa podia também usar essas moedas de troca, né? É muito interessante. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a articulação da cachaça como elemento ali nesses circuitos comerciais que você estuda, tá bom? Lilian, eu queria te ouvir. Obrigada. Tão barulho me incomoda, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Obrigada, Marcos. Achei bastante interessante as tuas colocações. Queria também parabenizar a pesquisa do Marcelo, achei super interessante. Só para dizer, teve também experimentos de produção de cânhamo em Ilhéus, então é um dos lugares onde eu estou tentando caçar os arquivos, assim, para descobrir como que aconteceu. Foi por volta de 1780, então Ilhéus está no meu mapa de pesquisa, aqui no meu raio. E eu achei muito bom assim, as suas provocações, Marcos, pensando a partir de circuitos comerciais, né? E eu vou começar respondendo em relação aos tipos de uso. Vou começar de uma certa forma do mais geral, né? Nós temos registros, pelo menos registros arqueológicos, que é os que eu gosto de trabalhar, porque traz um pouco mais de materialidade na minha perspectiva, né? De que o cânhamo era utilizado já há cerca de 6.000 anos na China, né? Então tem material já de tecidos, tem material de sementes, inclusive como alimentação. Então é um grande já espaço de tempo de uso dessa planta. Mas para não ficar falando só da China antiga, vir um pouco mais, né, para a história moderna, o cânhamo ele teve uma grande importância econômica, sobretudo no período das grandes navegações, né?
tanto em relação à indústria naval da época, porque ele era utilizado na produção das cordoarias, na produção das velas, justamente por ser uma planta com uma fibra bastante resistente, mais resistente que a juta, mais resistente que outras plantas, mais resistente que o algodão, e nesse sentido ele era a melhor matéria-prima. Então, além da indústria naval, também era muito utilizado para a produção de óleo, né, de combustível. Não existia energia elétrica, então o modo de se utilizar eram as lamparinas, né, e o cânhamo, então, as sementes, né, eram bastante utilizados para a produção de combustível a partir do óleo. O óleo era queimado e fazia combustão. Nesse sentido, pensando um pouco desses usos que nos parece muito distante, e atualizando um pouco o meu interesse também na pesquisa, né? Atualmente existem muitas pesquisas que vêm sendo realizadas que colocam o cânhamo tanto como uma possibilidade, né, de produção têxtil, quanto também uma possibilidade para a produção de materiais mais limpos, matéria limpa, vamos dizer assim, combustível limpo, tanto na questão dos combustíveis, né, que seria uma alternativa ao combustível fóssil. A China, nesse sentido, vem realizando uma série de pesquisas que, embora a produção da cannabis para uso adulto, para uso recreativo, enfim, com seus diversos temas, seja proibido, o exército chinês realiza pesquisas com cannabis para a produção de cânhamo, para a produção de combustíveis. E também uma alternativa à grande quantidade de plásticos, né? Porque ele é uma matéria-prima biodegradável. Então, teríamos várias aplicações para serem utilizados o cânhamo. Seria uma fonte de energia e também de produtos biodegradáveis. Seria, então, mais interessante do que o petróleo, por exemplo, que produz plástico e ficam por muitos e muitos anos na natureza. Então, em relação, né, aos usos. O processamento do cânhamo é um processamento bem complicado, pelo menos ao que foi, né, nesse período das grandes navegações. E possivelmente esse foi uma das grandes questões que contribuiu para que a indústria do algodão perpassasse e se tornasse uma grande, a principal indústria, né, da produção têxtil. Ele exige uma série de cuidados e de etapas. Na produção, primeiro existe o processo de produzir nas sementeiras, né? Ele fica em torno de 4, 5 meses até atingir a maturidade, ali até o momento em que as sementes ficariam pretas, e aí entende-se que esse seria o momento para cortar os pés, mas o processo mais difícil é o processo de extração da fibra, porque ela exige ficar de molho, pelo menos assim era feito, né? Agora eu acredito que são processos modernos e mais rápidos, mas o caule, então, né, ele era cortado e ele ficava de molho em tonéis por uma semana, enfim, por vários dias, e precisava passar pela maceração, que é um processo de bater esse caule até ele se tornar, de fato, uma fibra. Então, ele exigia muito mais, né? Ele passava por 2, 3 processos de maceração até conseguir se tirar. E aí, depois, passava também pela roca de fiar, enfim, todo um processo manual, mas muito mais trabalhoso do que o algodão, ou mesmo a lã. Então, eu acho que esse foi uma das questões, né, que contribuíram para que, ao longo do tempo, ele fosse perdendo espaço, além de um lobby muito grande da indústria do algodão, que fez com que isso plantasse a produção do cânhamo. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser considerada, assim. Sobre os circuitos comerciais, eu gostei bastante. Eu ainda não consegui observar, na verdade, essa questão. O que eu observei, na verdade, foi assim, até agora, né, até a fase da minha pesquisa. A coroa sempre incentivando uma política de produção de cânhamo, a coroa sempre encaminhando sementes, a coroa sempre enviando materiais,
enviando os manuais de produção, enviando técnicos da Europa para ajudar a produzir cânhamo, e o vice-rei também fazendo um esforço muito grande para que essa produção alavancasse de fato. Mas o que tinha, não consigo observar, por exemplo, como que o Marcelo observou no caso da cachaça, que existia todo um circuito ali que o cânhamo tivesse um papel central. Isso ainda, pelo menos até o momento, eu não consegui observar. Então, ainda é algo a se prestar atenção, e te agradeço também, né, porque vou ficar bastante atenta a isso, porque um dos motes da minha pesquisa, de uma certa forma, é entender a política de Estado, né? No Instituto de Economia lá da Unicamp, a gente sempre estudou muito Estado, sempre pensou muito Estado, e eu venho muito com essa questão também para o meu projeto, de tentar entender uma política de Estado, no caso específico, voltado para a produção de cânhamo e, enfim, para essa questão. Você comentou do café, né? O cânhamo, embora o auge, digamos assim, da produção tenha sido, eu acho, ali no final do 18, início do 19, ele perpassou durante o Império. Nós tivemos produção, fábricas em Pernambuco, no Maranhão e aqui em São Paulo, onde era produzido sacarias, isso já agora em 1910, 1920, e o cânhamo, nesse sentido, ele era uma matéria-prima que era utilizado na produção de sacarias para embalar o café. Então, é um objeto que eu posso começar no século XVIII e venho até o século XX, sabe? Tem muita coisa para ser pesquisada ainda. É um tema que ficou, de uma certa forma, esquecido, né? Então, tem muita coisa aí para se investigar em torno disso. Deixa eu ver. Eu acho que sim, ele é um produto, como você também comentou, né, que acabou ficando um pouco apagado da história, tal como o óleo de baleia, é super interessante, tal como outros produtos dessa mesma de um mesmo período ali, talvez, que acabaram por não ser produtos que ganhassem uma escala comercial muito grande, tal como o café, tal como o açúcar, tal como o próprio cacau, a borracha. A historiografia acabou privilegiando, né, esses grandes temas, esses grandes recortes, e esses outros temas, então, ficaram um pouco mais à margem, assim, das pesquisas. Eu acho que justamente o que é interessante é que são esses produtos, a interação desses produtos, digamos assim, entre aspas, menores ou mais marginais, com os outros produtos, né, de grande monta, essa interação que eu acho, essas dinâmicas que eu acho interessantes, né, como o anil, o mate, o tabaco, né, que são produtos que eram muito importantes e que, de repente, foram entrando em desuso, e hoje a gente praticamente não ouve falar deles, né, a gente só vê eles nas nossas pesquisas, né, Lilian? É verdade, acabou ficando muito restrito ao seu grupo de pesquisa, às vezes, né? Mas, e aí, quando eu comentei exatamente isso, né, que eu ainda não vejo um circuito mercantil, eu pensando também numa questão de trocas, de comércio, né? Mas esses produtos também acabam, de uma certa forma, criando toda uma realidade ali, estruturando, né? A própria Real Feitoria do Vinho Cânhamo foi um estabelecimento pensado exclusivamente para produzir cânhamo, né? Então, é interessante pensar a dinâmica desse estabelecimento, como ele se organizava, as diferentes nuances de poder, porque Portugal estava falando uma coisa, o vice-rei intermediava, aí tinha o governo da capitania, que também interferia, inclusive o artigo que eu estou tentando terminar agora trabalha um pouco essa dinâmica dos poderes, né, em torno do mando, e ao mesmo tempo, olhando todos esses elementos, né, é muito interessante observar exatamente como a possibilidade de olhar com outro olhar para essas questões, com outras perguntas, talvez, aparece exatamente a luta dos escravizados, que vai se mostrando que
eles não eram complacentes com a escravidão, e vai se mostrando essas lutas, né? Esse modo de organização. Então, esses novos temas, né? Eles possibilitam todos esses outros olhares, esses outros questionamentos, né? Novas perguntas também que estão atreladas à nossa realidade. Então, vão nos permitindo essas novas leituras, né? Que também é um momento presente que as coloca, né? E a gente volta olhando com esse olhar. Eu te agradeço de verdade pela indicação dos livros do Luiz Gustavo. Eu acho que eu não conheço, pelo menos não lembro agora. E eu vou de fato dar uma olhada, que eu acho que vai me ajudar. Há uma dissertação de mestrado, ela foi assistir a defesa do Luiz Gustavo, que é um rapaz brilhante, né? Mas eu acho que esses novos objetos que a gente estuda, né, Marcelo e Lília, eu acho que mais do que novas perguntas, eles permitem e dão espaço para que outros atores diferentes do nosso presente também façam perguntas, né? Ganhem espaço e que a gente possa ver as coisas que a gente estuda sob outros vértices também, né? Eu fiquei também pensando a partir da sua fala, e vou passar para o Marcelo, a gente fala muito, está falando muito em circulação o tempo todo, sabe? E eu tenho um pouco de desconfiança, porque eu acho que a gente está começando a viciar muito, a gente ligou o automático no conceito de circulação. Eu acho que muitas vezes não chega a ser uma circulação, acho que são circuitos, trajetórias, percursos, né? Eu acho que são outros caminhos, outras ramificações, outras dinâmicas que a gente tem que ficar atento justamente para entender a especificidade daquilo que a gente está estudando, né? E eu queria falar com o Marcelo também, das perguntas que eu fiz, e queria que, agora me veio uma coisa na cabeça, Marcelo, se você pudesse complementar, e eu esqueci de perguntar também, depois se a Lilian pode voltar, que eu esqueci até de falar para ela. Marcelo, me fala qual que é a dimensão, se tem o circuito da cachaça com essa economia local, quer dizer, que não é local, né? Porque na verdade é só uma questão de escala, né? Que ela está completamente integrada com outros circuitos maiores e mais dinâmicos, né? Na sua especificidade. Mas que famílias e qual que é a relação disso com a política? Se você olhou isso também, e queria que você falasse um pouco sobre essas redes de poder e a relação dessa economia e da cachaça com as famílias e com as questões de poder lá local. Conta um pouco para a gente, Marcelo. Tudo bem, obrigado, Marcos, pelas perguntas, certeira, né? Vai direto aí a um dilema que eu enfrentei durante o doutorado, porque a definição das categorias, às vezes o historiador não tem muita saída a definir a categoria, mas já vou falar para você sobre isso. Quero agradecer muito o comentário da Lília também, adorei a sua apresentação, a sua pesquisa também, Lília. Logo de cara, quando eu li o resumo, eu fiquei pensando, não sabe de quê? Em Ilhéus tem piaçava, e funcionava como corda também para as embarcações. Isso eu consigo, eu tenho um livro de imposto sobre exportação de piaçava. Quando você falou do cânhamo como fabricação de cordas ali para as embarcações, exatamente a função que a piaçava tinha e ainda tem em Ilhéus. A Ilhéus tem muita piaçava. Na verdade, a gente quer superdimensionar aquele nosso objeto. Eu fiquei também, assim, digamos que empolgado com o tema da cachaça e espíritos fortes, mas ela é um item da economia interna. Depois que você olha a quantidade de itens que existe dentro da comarca de Ilhéus, é gigantesca, assim, a cachaça era um elemento. Aí eu fui para o livro cheio de empolgação, só aparece espíritos fortes na capa, depois não fala mais nada, fala só que era cachaça, e aquela sensação de, pô, cadê onde está esse espírito aí? Eu queria encontrar também esse espírito. Mas vamos lá, muito obrigado, Lília, aí, pelos comentários, obrigado mesmo, muito bom a gente fazer essa troca, estou à disposição aí, caso você tenha interesse, para a gente trocar figurinhas e tudo mais. Marcos, a questão central eu tenho uma dificuldade para responder algumas perguntas suas pelo seguinte, tem os tributos de açúcar e de farinha que ele não recebe o tributo municipal. Açúcar e farinha só pagam impostos provinciais, é uma determinação. Então, no município de Ilhéus, eu não tenho os livros de impostos sobre farinha e sobre açúcar. Eu acho que Ilhéus se especializou na produção de cachaça, uma zona
especializada da produção de cachaça, porque exportava-se muito. Em uma década, exportou muito. A exportação era muito, muito maior do que o abastecimento interno. Mas, além da exportação, ainda tinha um abastecimento interno. O pessoal não só produzia também, como consumia muito cachaça. Se eu pegar o censo e calcular a população, calcular o consumo interno, dá para chegar aí próximo do que era a realidade do consumo. Então, se consumia muita cachaça. Outra questão central, uma pergunta que foi direta aí a um dos problemas mais difíceis de eu resolver durante a doutorado, foi a definição das categorias. Os donos de engenho têm cacau. Eles têm algumas plantações de cacau, mas em termos relativos de proporção da riqueza, o cacau, para eles, não representa nem 5% da riqueza. A maioria dos donos de engenho tem 60% da sua riqueza está em escravos. 15%, eu estou falando de números redondos, 15% terra e mais 10% os móveis do engenho. O alambique, a moenda, aquelas coisas ali. Então, isso me permite classificar com uma certa margem de segurança aquele cara como dono de engenho, mas ele tem alguma pequena plantação de cacau e tal, e tal. Já o pequeno produtor, ele tem 80% da sua riqueza é cacaueiro, é a plantação de cacau. Então, aí eu consigo definir por esses percentuais, que não é o mesmo para todo inventariado, é bom a gente falar isso, né? Mas eu consigo aí, ainda que seja uma atividade arriscada, né? Foi um dos maiores riscos que eu assumi durante o doutorado, foi fazer a classificação, mas não tem como fugir. Outros classificam pelo montante da riqueza, em faixas de montante da riqueza. Eu fui pela classificação das ocupações, né? Outras pessoas também fazem isso, porque não dá para classificar 333 inventários sem fazer agrupamentos, né? Isso não tem como fazer. Então, entre os produtores de cacau, muitos têm assim 80%, 60% da sua riqueza comprometida com cacaueiros. E eles estão ali com os negociantes. Os negociantes têm dívidas ativas. A maior parte da riqueza tem negociante com 60% da riqueza em dívidas ativas. E outra coisa que eu não falei, mas que é importante falar, dessas trocas comerciais, muitas vezes o produtor de cacau, Marcos, quando ele morre, ele perde a sua riqueza. Porque tem no final do inventário termos de transmissão de propriedade. O juiz autoriza que aquela propriedade seja transferida para o negociante. Está acontecendo muito isso, os negociantes tomando as propriedades dos pequenos produtores de cacau por conta das contas. Às vezes, a conta que ele deve é maior do que o montante da riqueza dele. E aí o juiz acata ou não. Não é que a justiça sempre foi a favor dos negociantes. Tem caso de órfão, que a justiça defende que a riqueza fique com os órfãos, aí é nomeado juiz de órfão para cuidar da criança e tal, mas eu vejo claramente essa relação de dependência. Não tem o Estado não está oferecendo crédito, o produtor de cacau precisa consumir, ele precisa consumir farinha, pólvora, ele compra manteiga, ele compra azeite, bacalhau, ele compra panos, ele compra um monte de coisa, ele compra. E muitos são analfabetos, tem reclamações dos herdeiros sobre as dívidas que eles apresentam. Os negociantes, às vezes, apresentam dívida, eles já estão cobrando juros. Então, há uma relação aí que, aos poucos, ela vai culminar naqueles conflitos que aparecem muito na narrativa de Jorge Amado, né? Quando o cacau realmente explode no início do século XX como o maior produto da economia baiana. Então, essa dinâmica interna, ela funciona dessa forma. Os donos de engenho ainda são as pessoas ligadas à elite econômica. Né? Não sou eu que estou falando isso, a historiografia já também bateu nessa tecla, apesar de Cuba, né, assumir a dianteira com os engenhos mecanizados lá no século XIX, na segunda metade, e os engenhos de Ilhéus ainda serem movidos a água, a roda d'água, essas coisas, não estarem muito à frente do processo de transformação, a economia baiana ainda é movimentada pelo açúcar, mas o cachaça não é um produto tão secundário, ele está na lista dos 7 primeiros ali produtos dos itens de exportação. Mesmo com o fim do tráfico atlântico, a cachaça continua, e as relações entre Brasil e África não se encerram com o fim do tráfico atlântico, né? Eu acho que um histórico de ligação não vai se encerrar com o fim do tráfico. Eu acho, inclusive, que Ilhéus e Salvador continuam ligadas a Angola, a Benguela, né? Tem muitos, nas falas dos presidentes de província, tem muito isso, e açúcar e cachaça, eles estão ali entre os principais itens de exportação da economia baiana.
o cacau como moeda de troca, eu acho que é isso mesmo que está funcionando ali, né? Não só o cacau também, mas tem muitos pequenos donos de engenhocas. Eles produzem cachaça e entregam para os negociantes. A troco de quê? De comprar ali alguma coisa, né? Essa economia à base de troca, como você descreveu muito bem, ela é antiga, né? Ela é antiga, mas é uma economia já monetarizada, já tem moeda de contado, ali eles apresentam e tal. Mas para o pequeno agricultor, ele não tem moeda. A moeda dele é o produto que ele produz na roça. E chega lá e ele vai comprando as novidades, mas ele vai se endividando, Essa dívida, quando ele morre, é cobrada, o juiz acata, às vezes tem. Eu tenho aqui no meu banco de dados algumas informações. Quando há termos de transmissão de propriedade, existe. Eu não aprofundei esse estudo, aí ele necessita de uma outra pesquisa para justamente analisar essa maneira que os negociantes estão praticando de tomar as propriedades dos produtores de cacau. Eles vão no inventário e chegam lá, e o juiz acata ou não, e acaba aquela propriedade do pequeno produtor se tornando passando para ser do negociante. Beleza? Então, é uma dinâmica interna muito grande. Tem cacau, tem madeira, a Mata Atlântica ali agora, nesse momento, está sendo desbravada com mais intensidade, né? As mudanças com a Revolução Industrial, elas chegam, os caras vão para Salvador, tem dívida em Salvador, tem dívida com outras regiões, e tem uma fábrica de tecidos, viu, Lília, em Valença, não sei se você conhece, lá no sul da Bahia, que se torna uma das maiores fábricas de tecido do Império do Brasil, tem estudo sobre isso, a fábrica de tecidos de Valença também, que está entre Salvador e Ilhéus ali. Valença é um município do sul da Bahia também, que está mais ao norte de Ilhéus. Eu não sei, Marcos, se eu consegui responder todas as perguntas, mas estou à disposição aqui, por favor, fique à vontade, caso queira mais informações. Mas eu agradeço muito já as suas valiosas perguntas e questionamentos. Marcelo, sua resposta foi muito, muito interessante. Eu não conheço essa região da Bahia, não conheço a cachaça, mas eu conheço o charuto. E o charuto é muito bom, eu fumei muito charuto baiano. Os charutos baianos são maravilhosos, sobretudo daquelas fábricas ali, Dânia, Angelina, são incríveis mesmo, né? E então os charutos eu conheço e espero um dia poder conhecer também essa região, que realmente deve ser muito bacana. Eu queria perguntar para a Lilian sobre as famílias, se tem alguma família envolvida, ou quais famílias que estão envolvidas ali no cânhamo, se tem algum conflito, se ela conseguiu fazer esse mapeamento, se tem alguma coisa ou não. Sim, tem famílias envolvidas, sobretudo em relação à disputa da própria administração da feitoria. Nesse sentido, o que eu consegui perceber em relação à interferência, né, das famílias aqui eu estou falando mais especificamente da Real Feitoria, né, porque eu não consegui ainda fazer uma análise sobre a produção privada. Então, eu não sei exatamente como que essa produção funcionou em relação a esses colonos, né, particulares. Mas em relação à feitoria do linho cânhamo, a interferência era gritante, assim, sobretudo por uma participação grande da própria família do governador da capitania, que era o coronel Pinto Bandeira, né? Um grande coronel de terras, um senhor de terras da região, e que fazia uso da estrutura do Estado, do cargo que ele possuía, também em benefício próprio. Então, existe todo um debate assim de que as terras onde a feitoria tinham se instalado, em Canguçu, eram terras de um parente do coronel, desse coronel Pinto Bandeira, né? E que a opção do vice-rei, né, foi levar a feitoria para lá, exatamente para desvincular essa propriedade da mão dessa família. Então, aí já tem uma questão, né? Durante a transferência da Real Feitoria, novamente o que se percebe, né, é vamos dizer assim, a interferência direta
do governador da capitania, que ele ajuda a escolher a propriedade lá no Courita, né? Então, essa propriedade, inclusive, alguns autores indicam que era uma propriedade da família dele, então ele ganha novamente com isso, né? E também tem uma outra parte dessas terras onde existiam moradores, né? Onde existiam pessoas que residiam já. A opção do Estado, então, é de comprar a propriedade dessas pessoas e fazer um pagamento para elas. Contudo, a partir de 1817, o que se percebe é que começa-se a haver muitos conflitos de terra em torno da propriedade da feitoria, porque muitos dessas famílias que saíram vão justificar que o Estado não pagou pela propriedade, outros fazendeiros locais vão dizer que a feitoria está nas propriedades dele, que a feitoria avançou sobre a sua terra, então entram com pedido diante do Estado, né, requisitando as suas terras de volta, e vai se tornando, em termos práticos, uma grande bagunça, todas essas questões. Isso só, né, para falar em relação à propriedade da terra. Em relação à política local, além, então, dessas interferências, essa interferência ela ia muito além das questões geográficas e da questão territorial. O administrador, né, que em alguns momentos ali, o coronel Pinto Bandeira, ele interferiu diretamente na administração da feitoria, como, por exemplo, num momento que ele sanciona um decreto que os escravos não poderiam ser açoitados, não poderiam ser castigados dentro da feitoria. Você se lembra em que data isso, Lilian? 1786, mais ou menos, 1788. Só para ter uma referência, tá? Tá. E aí esse decreto, por exemplo, faz com que os escravizados consigam se organizar e cobrar pelos direitos, né, de não serem, enfim, castigados ali, e sim só em Porto Alegre, o que dificultaria, né, o que tirava, em termos práticos, o poder de mando, né, o poder da violência privada das mãos dos feitores, das mãos do inspetor-geral. Além disso, em termos administrativos, havia uma grande disputa entre o administrador e entre o governador da capitania. Tanto que, em dados momentos, o vice-rei chegou escreveu, né, para o inspetor, para que o inspetor se dirigisse diretamente ao vice-rei e não ao governador, porque havia muitas disputas. Nesse sentido, embora a feitoria fosse um órgão real e que o administrador dela se dirigia diretamente ao vice-rei, ela passou por alguns momentos onde ela também foi subordinada à junta da fazenda do Rio Grande do Sul, né? Isso em 1799, e a junta real do Rio de Janeiro. Então, de uma certa forma, o que se percebe também era uma série de disputas políticas e que, na minha perspectiva, até inviabilizavam o procedimento, né? Porque a todo momento o inspetor, ora, precisava se dirigir ao vice-rei solicitando a sua autoridade sobre a propriedade, ora precisava se dirigir também ao governador, porque passavam a ter conflitos também com os soldados, que em dados momentos eram solicitados para fazer a segurança. Então, era, em termos administrativos, bastante complicado, assim, porque existia muito interesse, tanto interesses em, vamos dizer, apropriação do que a feitoria
possuía em termos de terra, em termos também interesse privado de produzir-se mais rebanho bovino do que propriamente produção de cânhamo. Ao longo do tempo vai se percebendo que os objetivos vão se desvirtuando, né? E também esses interesses de outras instituições, como, por exemplo, o uso de mão de obra dos escravizados em funções que não eram da feitoria, como, por exemplo, na marinha, no hospital, enfim, em vários outros órgãos, né, que em termos práticos não contribuíam para a produção de cânhamo propriamente. Mas as disputas, elas estavam o tempo todo em todos os níveis, assim. E eu agradeço o Marcelo pela sugestão. Eu não conhecia essa fábrica, então eu vou procurar. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta e depois também queria também propor uma dinâmica. Tem uma historiografia bem recente que tem, sobretudo, que estuda século XVII, século XVIII, né, que estuda o comércio atlântico, que tem visto conexões entre a Bahia e o espaço do Caribe, né? Eu não sei se você já teve contato com essa historiografia, né? E se você teve, se você já viu se existe alguma ligação ali com outras regiões mais ao sul ou do Caribe, né? Ou se tem em algum outro lugar, né? E eu queria que você fizesse perguntas e conversasse com a Lilian também, porque eu acho que vocês têm coisas a conversar, de repente a gente deixa aqui registrado, tá bom? E a minha curiosidade, digamos assim, ela é menos importante do que talvez algo que você tenha que perguntar para ela. Mas fica à vontade, Marcelo, eu quero te ouvir. Só retomando aqui uma pergunta que você falou sobre as famílias lá, né, no primeiro bloco, viu, Marcos, que acabou esquecendo aqui. Os negociantes são os membros das famílias lá. Tem negocia, por exemplo, o Bernardo Sellemer é um dos negociantes que é presidente da Câmara Municipal. Quem está organizando a Câmara Municipal ali são os negociantes, porque eles sabem escrever. O negociante foi o JJ Seabra, uma figura de destaque na Bahia. Depois chegou até a se tornar governador, um dos seus filhos ou netos e tal. Mas no século XIX eu encontro ele sendo juiz municipal substituto, porque você está organizando a independência e a formação das câmaras. Quem é que vai fazer isso? Não que os indígenas, os escravizados, não sejam protagonistas, mas quem vai organizar a estrutura política, administrativa e judicial também são os negociantes. Por quê? Porque eles sabem escrever, eles têm um domínio da escrita, eles conhecem esse procedimento. Lógico que com o tempo, né, a máquina vai se aperfeiçoando, vai se nomeando juiz de direito e tal, mas tem muitos negociantes ocupando o cargo porque não tem material humano para exercer essa função a nível municipal. Então, quem está organizando as coisas ali são os negociantes, mas eles também não podem ser entendidos como uma categoria, um bloco homogêneo. Tem intriga entre eles e tal. Mas as famílias ricas, elas estão ficando com o melhor, digamos assim. A melhor parte do processo, né? Que é vender o cacau em Salvador, e de Salvador ele é exportado para a fabricação de chocolate. Meu contato com essa literatura aí do 17, do 19, é rasteira. Eu não estou conseguindo nem ler aqui o 19 ainda, porque é muita coisa para ler. Mas tem, sim, os maias, astecas, o cacau da Mesoamérica, tem tudo isso. Eu já li alguma coisa, Portugal faz, experiência, mas... Me desculpe, Marcos, essa outra é difícil abarcar esse outro complexo, mas eu sei que existe essa literatura, eu sei que também tem ali na Colômbia, na Venezuela, tem cacau no Pará também, né? No Caribe tem algumas espécies de cacau que não deve ser entendido também como um produto único, tem variedades também. E ele foi adaptado ao sul da Bahia. O cacau Pará, que tem adaptação, tem determinadas plantas que se adaptam bem, outras que não. Então, no século XIX está sendo o que alguns historiadores chamam de a fase de adaptação da cultura e tal, de como o linho de cânhamo aí também passa por esse processo de adaptação e até conhecimento da técnica, né, para você entender mesmo e fazer a coisa funcionar, tem que produzir muito. No século XIX, ela estoura. Em 1920, Bahia se torna o maior produtor do Brasil de cacau, mas tem o Pará também, tem outras regiões
tem o cacau ali da América, a Espanha que começa com esse negócio, né? De fabricar chocolate, depois em 1760 tem o chocolate ao leite, e aí ganha, né, a questão industrial, ganha uma proporção, digamos assim, que mundial. Tem cacau sendo produzido na África, Costa do Marfim, Gana, também produz cacau. Então, a Bahia está nesse contexto aí, ela se destaca no século XIX, ainda não é o grande produtor mundial de cacau, né? Tem o Pará, tem ali o Caribe, a região da Colômbia, da Venezuela também, na África também está começando a se produzir, mas no 1920 eu acho que a cultura já está adaptada, já está bem adaptada, e ali começa também, tanto que o porto de exportação passa para Ilhéus, em 1920, mais ou menos, já não precisa ir para Salvador, porque o porto de Ilhéus não suporta embarcações de grande calado. Aí eles vão transferir, vão construir um porto em outro lugar, justamente para receber esses navios e sair o cacau ali já direto para o exterior. É a época do auge do cacau, e que isso aparece muito nas obras de Jorge Amado aí, que é um processo também marcado por conflitos. Eu estou mais cá no 19, analisando a escravidão, analisando ali a produção, os pequenos produtores, e agora analisando a cachaça também nesse contexto aí. A Ilhéus produz muita cachaça, isso está comprovado nos documentos, e eu acho que é essa dinâmica que eu tento capturar aí pelas fontes, né? Sem perder de vista que não é o produto exclusivo. Tem muita mercadoria, sim, e a piaçava é uma delas. O presidente da Câmara Municipal, ele tem um negócio de piaçava em Salvador, que o inventário dele mostra, ele morre devendo muita gente lá de Salvador, tem uma briga enorme nos inventários, tem muitas coisas que não dá para capturar nos inventários, mas a gente faz aquela anotação de rodapé, ó, isso aqui merece atenção. E a piaçava é uma cultura indígena, é uma cultura já dominada pelos indígenas, e eles também devem estar fazendo esse processo. Entrega a piaçava e pega mercadorias. E aí a piaçava também já está ganhando também uma proporção diferenciada, com fabricação de vassouras também, outras coisas. Essa dinâmica que eu vejo lá em Ilhéus no século XIX, na segunda metade. Muito interessante. Eu fiquei também, essa coisa, eu fiquei pensando, Marcelo, eu te fiz essa pergunta das famílias e para a Lilian, porque a gente vê que existe essa dinâmica nas instituições religiosas, né? As famílias, elas tentam garantir, né, digamos assim, estabelecer redes e usar, entre aspas, as instituições, né, ao seu favor, e inserir os membros das suas famílias nessas instituições, para ter alguns postos simbólicos, estratégicos, né, para poder conseguir, como diria o Bourdieu, né, ganhar um capital simbólico ali da sua família extensa, e também criar uma rede clientelar e de influência ali no seu espaço. Isso na Bahia, você tem razão, é muito visível mesmo. Agora eu me lembrei de um trabalho sobre o Pará também, de um professor, acho que se não me engano, da Federal do Pará, que ele falava sobre isso nas instituições religiosas. Então é bem interessante, assim. E a Lilian também mostrou que isso também acontecia lá no caso dela, né? E acredito que essa dinâmica não é uma dinâmica que, claro, se repete, se reproduz ipsis literi, né? Mas é uma coisa assim, meio que existe essas adaptações, né? Dessas famílias, e daí também começam os conflitos locais, né? Pelo poder, a questão das câmaras, né? Enfim, tem a questão do direito você que trabalha com, acredito, inventários e testamentos, né? Isso dá para ver nessa documentação, né? Quer dizer, as heranças, a briga pelas heranças, as dívidas, quem cobra a dívida de quem, né? Como que são arbitradas e cobradas essas dívidas em vida e depois de mortas dessas pessoas, né? Quer dizer, essa documentação é uma documentação muito rica e muito interessante também, né? Vocês querem fazer perguntas? Você quer fazer perguntas para a Lília, ou Lília quer fazer pergunta para o Marcelo? Eu não tenho nenhuma pergunta especificamente agora. Eu achei a pesquisa dele super interessante, e quando eu li a proposta inicial, eu achei que se tratava também mais assim só de cachaça para exportação, e aí é uma outra dinâmica também, né?
Então, eu achei bastante interessante a perspectiva. Eu ia também sugerir que você desse uma olhada no laboratório do professor Henrique Carneiro, que é o meu supervisor, que ele trabalha com drogas de uma forma mais geral, e tem bastante coisa sobre cachaça, sobre ele mesmo escreve também sobre isso, então é sempre enriquecer a bibliografia, né? Mas eu gostei bastante da pesquisa dele e, enfim, até ele comentou sobre os portos, né? Então pega até uma questão do transporte também, né? Dá para se fazer muitos links assim em torno desses produtos, e às vezes a história acaba ficando bastante só em relação a determinados produtos, né? Então abre-se bastante o leque de análise. Eu acho que a gente vai trocar contato, vai trocar figurinha, nós temos bastante coisa para conversar a partir de agora. Obrigado, Lília. É isso mesmo. Henrique Carneiro é referência, né? Opa, isso aí não dá para dizer que, né, tá fora do escopo. Isso aí é leitura de cabeceira. Aí eu acho que, inclusive, foi ele que deu o parecer do meu projeto de pós-doc e tal. Então, dá para acompanhar os clássicos aí. A gente tem que colocar aqui como referência. E ele, com certeza, está na minha referência obrigatória. Tento acompanhar as publicações dele aí no. Tem um centro de estudos aí da LEDA, né? O LEDA, que tem sempre boas reuniões, boas discussões. A pandemia travou um pouco aí. Venho acompanhando a publicação da revista também, né? Que tem a revista Ingesta, né? Acho que é a revista do centro aí. Tento acompanhar também. A gente sabe como é difícil fazer pesquisa. Nosso país agora atravessa um momento adverso muito grande, né? Não precisa nem falar isso, mas é uma das referências que eu tomo como obrigatória no meu estudo e inspirador. Henrique Carneiro, por favor, né? É o meu referencial principal aí. Então, muito obrigado, Lília, pelos seus comentários. Eu estou à disposição, sim, né, para a gente trocar figurinhas aí, se conhecer mais. Eu acho que esse momento ele é justamente para isso, né? Um momento de trocas e intercâmbio mesmo entre pesquisas. E é isso aí. Tem muita coisa que uma vida só é muito pouco para pesquisar, né? Eu peguei a parte econômica dos inventários, eu peguei a riqueza, mas tem muita treta lá da separação de herdeiros, tem muita coisa que dá para fazer aí. Então eu peguei com os livros de impostos também e tal, e estou aqui, tem um monte de anotação aqui que quem sabe aí até o final da vida consiga, né, fazer florescer novos trabalhos. Por enquanto, eu estou aqui com a cachaça aqui, fazendo essa investigação, quem sabe aí dá origem a um livro, né? Não tem muitas publicações sobre cachaça na Bahia, tem um pessoal da literatura que já fez aí o próprio Jorge Amado, né? O Calazans fez alguns trabalhos sobre cachaça, mas no âmbito da literatura, e então na parte da história aí, pretendo contribuir um pouco aí com a historiografia sobre o tema. Eu queria agradecer, então, a presença e a participação da Liliana Rosa, do Marcelo. A mesa foi muito boa. E a gente segue, então, com o nosso seminário, amanhã pela manhã, começando às 10 horas, com 3 mesas consecutivas. E gostaria de agradecer a audiência também, aqueles que nos assistem pelo site, e nos vemos em uma outra oportunidade. Lilian quer se despedir, Marcelo também, por favor. Eu novamente agradeço a oportunidade, Marcos, agradeço os comentários, acho que foram muito pertinentes, vão me ajudar bastante, e é isso, uma boa tarde e continuamos o seminário amanhã. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com todos, né? A Lília, o Marcos, agradeço aí ao Valdemir também pelo apoio, a todos que estão aí assistindo. A gente não consegue capturar aqui essa presença daqui, mas tenho certeza que algumas pessoas estão assistindo. Convidei alguns colegas da Bahia também para estarem aqui. E meus sinceros agradecimentos, foi uma ótima oportunidade. Obrigado, Lília. Estamos aí, os e-mails continuam circulando e o seminário continua aí pela noite, não sei se vai ter alguma mesa à noite, e amanhã também. Muito obrigado a todos. Valeu.
Então, um abraço a todos, um abraço para a nossa audiência e continue acompanhando o nosso seminário. A gente hoje não tem trabalhos à noite, mas amanhã a partir das 10 horas e depois nas sessões das 14 horas, para quem estiver interessado, tá bom? Até mais e muito obrigado. Tchau, até.